Então a gente não diz que as pessoas é o problema, mas nós tratamos elas como problema, né? Por acreditar que podemos prever tudo. Então, essa é a prevenção ideal. Se eu só trabalho na prevenção e não considero que o erro vai ser algo real, não vou nem dizer normal, eu vou dizer real. Ele vai acontecer. Nós vamos ao erro. Se olhar aqui no nosso teclado, aqui tem uma tecla aqui, delete e backspace. Aquele cara que não erra, eu convido ele a tirar essas duas teclas para trabalhar no computador. A gente sai de carro, viaja de carro. Trânsito é uma coisa perigosa, né? Vários números aí de acidentes. A gente não faz APR, não faz. Né? E também não se limita também a dizer que, na verdade, eu não vou sair porque é perigoso. Então, existe o risco, ele não é exclusivamente negativo. Mas ele está mais ligado, por exemplo, a decisões, a trocas, né? A apostas. Eu gosto disso, aqui são todos os apelidos que eu dou ao risco. Né? Então, apostas, trade-offs. Mas o jogador de pôquer, ele fica olhando na mesa, porque ele está com as cartas ali, ele não sabe o que tem na mesa. Mas à medida que o cara joga uma carta, isso é uma informação. Ele olha para a cara do cara para ver a alegria que o cara tá, para ver se a alegria do cara tá entregando, que ele tem muita coisa. E aí ele tá jogando valendo R$1 milhão. Então, ele tá capturando sinais fracos da mesa, do mesmo jeito que o operador, quando vai na frente de uma válvula, de uma bomba, de um compressor, etc., ouve ruídos, sente cheiros, percebe coisas, sinais fracos que podem levar a informações. Hoje eu recebo aqui no Bate-Papo com o especialista o Caio Pimenta, que é um profissional de segurança com muita experiência e muito conhecido na nossa área. Pimenta, é um prazer te receber aqui no canal SCCM em Pauta. Prazer todo meu, Rogério. Mais uma vez, estar conversando com você aí, muito bacana, muito gostoso. Legal. A gente teve um bate-papo ao vivo aqui em Floripa, né? Eu, tu, o Duca e o Ivan, e foi muito legal. O primeiro e único evento que a gente fez ao vivo aqui no canal. E foi bem legal te conhecer pessoalmente, né? Mas quem não te conhece, tu poderia te apresentar, falar um pouquinho, né? Quem tu é, o que tu faz, né? Qual a tua formação, enfim, um pouquinho da tua trajetória. Beleza. Sou técnico de segurança, trabalho na indústria de óleo e gás há mais ou menos uns 13 anos. Estou na área de segurança há mais ou menos há uns 15. Comecei com consultoria de higiene ocupacional, depois já entrei na área de óleo e gás. Até hoje estou na área de óleo e gás. Passei praticamente uma década aí trabalhando no offshore, embarcado. Tive uma experiência também interessante na construção de um navio plataforma do tipo FPSO. Ele foi construído na China. Eu passei um período na China lá, participando da fase de construção e montagem e comissionamento. Sou um cara de área, sou um cara operacional e recentemente eu estou trabalhando numa refinaria aqui em São Paulo, na refinaria de São José dos Campos, onde eu moro nessa cidade há algum tempo. Legal, cara. Bom, tu é um profissional muito conhecido, né? E também envolvido com a nova visão de segurança. Como e quando que tu conheceu, né, a nova visão, e o que mudou isso na tua vida profissional e no teu dia a dia, né, nas indústrias de óleo e gás aí, que são as indústrias de maior risco que a gente tem aí, né? Bom, legal. Foi uma mudança drástica, foi uma mudança positiva. Eu estava praticamente desinteressado pela área, eu estava me sentindo, acho que não estava inserido ali. Já tinha um tempo que eu trabalhava na área, mas eu não estava, eu observava algumas coisas que eu não conseguia compreender, não conseguia executar, não conseguia, enfim, acreditar. E aí eu estava doido para sair da área e me dei a minha última chance. A minha última chance foi fazer uma pesquisa na internet mesmo, se somente eu tinha esse sentimento. Aí encontrei algumas literaturas que mostrava também essa frustração do profissional de segurança. E teve um evento nesse período que foi também o Gustavo Duca, né, nosso amigão aí, um parceirão. Ele escreveu para a revista Proteção um texto que, quando eu li o texto, falei, cara, é exatamente isso aqui, cara. Esse cara tá escrevendo, né? Ele escreveu 2 textos na produção. Quando eu vi o texto, vi que tinha lá o e-mail dele, né? Não sabia nem como ele era, se ele era um coroa, como é que, enfim, qual era a experiência dele.
vi lá engenheiro de segurança, e aí eu mandei um e-mail só agradecendo, dizendo, cara, parabéns pelo texto, você me representa, e aí ele já me respondeu, pega meu zap aí, né? E aí a gente daí não parou mais de conversar até hoje, essa amizade aí forte. Que legal, cara. O Duca é um parceirão também, né? Meu vizinho agora aqui em Floripa. Bom, eu te acompanho aí no LinkedIn já há algum tempo também. Cara, eu acho as tuas postagens super interessantes, já te falei isso, né? Instigantes, provocativas, por vezes talvez ideologistas, né? E muito, 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 muito mesmo inteligentes, cara. Eu te acho um cara muito inteligente. E lá no teu LinkedIn existem algumas afirmações que eu gostaria de entender o contexto que se aplica isso no desenvolvimento das atividades e na segurança. Mas de uma maneira prática, né, para que todos possam entender. Podemos falar sobre isso, Caio? Com certeza, bora lá. Bom, a primeira afirmação é: as pessoas são a solução, não o problema. Beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou sempre trazer um exemplo aqui prático de alguma coisa que aconteceu comigo, ou que eu tive a experiência aproximada, e né, nesse sentido dessa reflexão, né? Então, as pessoas são solução, não são problema, né? Então, assim, teve um caso que eu estava na plataforma, e aí teve um acidente foi um acidente simples, né? Se eu não me engano, esse acidente que o cara corta, um corte na canela, bateu dando uma topada, né? Mas os indicadores de frequência, porque a gente não tinha nenhum acidente grave à época, né? Eles já estavam alarmando, né? Os de frequência, vários acidentes simples que a gente tinha naquela campanha. E aí o gerente da plataforma convocou todo mundo da plataforma para poder aproveitar esse momento do acidente para conversar, né? A galera sentiu um sentimento assim, pô, mas, né? Foi mais grave do que isso? Não, foi aquilo mesmo, né? É porque normalmente quando para assim é porque é mais grave. Mas não, era simplesmente para poder dar um puxão na galera, falar, ó, galera, tivemos mais uma ocorrência, né? Acho que tinha alguma ocorrência parecida alguns dias anteriores, então a gente foi fazer aquela reflexão coletiva ali junto com o gerente da plataforma. E aí, a gente observando o diálogo, né, o gerente, ele falou assim, ele deu um exemplo assim, falou, ó, eu estava no escritório e eu observei ali que próximo da copa tinha uma lixeira, e eu observei que na lixeira de plástico tinha uma maçã ali na lixeira de plástico, né? Aí ele fez uma associação, ele falou, como a gente pode, né, confiar de ter uma percepção de risco e uma tomada de decisão assertiva, se nem o lixo a gente consegue dispensar na lixeira correta. Como é que um cara vai estar na área tomando uma decisão de risco, se nem o básico a gente consegue fazer, né? Aí todo mundo ouviu, refletiu, ele trocou mais uma ideia, fez algumas perguntas, tal, enfim, terminou o DDS ali. Aí eu fiquei aqui na cabeça, cara, eu consegui eu tenho uma boa relação com a galera lá da plataforma, né? Aí eu falei, pô, vou lá falar com ele que eu tive uma hipótese aqui um pouco diferente. Aí bati na porta dele e falei, pô, queria falar com você um negócio do DDS ali, cara. Tive uma hipótese, talvez seja um pouco diferente. Aí ele falou, pô, entra aí, fecha a porta, né? Ele já sabe que eu já falo coisas aprofundadas, ele falou, fecha a porta aí. Fechei a porta, falei, cara, se a gente partir do mesmo exemplo que você deu lá no DDS, tá? Pegando lá a lixeira e o lixo que estava errado, a gente pegar aquele lixo agora exatamente, jogar ele aqui no chão, tá? Espalhar todo o lixo aqui no chão. Se a gente contar quantos lixos de plástico tem, quantos lixos que não são de plástico, tem mais lixo de plástico ou menos lixo de plástico? Aí ele falou, não, tem muito mais lixo de plástico, mas tinha lá uma maçã lá. Eu falei, então a galera, na verdade, precisava ter um elogio ali, né? Então, aí, nesse momento, desassocia essa ideia de que a galera não tem uma percepção sobre as coisas, sabe? Então, mas assim, zero lixo errado, talvez seja essa uma metáfora que ele estava utilizando, né? Não, que não fosse tão consciente, mas não era uma metáfora que causava o impacto que ele estava idealizando. Então, na prática, a galera via aquilo e não conseguia associar a tomar a decisão que eles têm na área com um ato tão simples e tão distante, tão geral, assim, como não conseguir saber por que aquele lixo estava errado, coisa do tipo. Então, esse é o primeiro ideia de que, na verdade, essa questão de a gente já parte de um pressuposto sobre as decisões do outro. E esse pressuposto, ele leva, muitas vezes, né, a gente a tomar algumas atitudes ideais, né, uma narrativa ideal, que tacitamente coloca o outro como
um problema. E aí, né, a gente acaba, partindo desse pressuposto, a gente acaba, por exemplo, enfatizando o negativo e deixando de observar o positivo. A gente olha uma maçã e não olha os 99 lixos adequados ali e tal. E transforma isso numa reflexão aí, galera. Reflete aí, porque o negócio não tá tão bom. Mas será que não tá tão bom? Parecia que estava bom naquele exemplo, né? Por um outro prisma. E aí, o que acontece? Dessa causalidade, desse modelo mental que a gente tem, a gente produz fotos de acidentes, vídeos de acidentes. Agora está comum, inclusive, o pessoal fazer montagens na área de trabalho, né, de um cara lá, o cara trabalha numa serra, o cara chega na serra, tem uma mão ali montada e uma placa dizendo assim, olha, se liga aí e tal. Quer dizer, a gente enfatiza o acidente, o negativo, e ignora o positivo, sendo que o positivo ele é muito maior do que o negativo. Não é para se ignorar também o negativo, não é fazer uma subversão, para se olhar tudo, positivos e negativos. Mas nós temos que ter uma predominância baseada nos fatos da realidade. Então, se predominantemente as coisas... Como é que as coisas acontecem no dia que não tem acidente, né? Então, no dia anterior, como é que a gente está... Se a gente dá o foco no dia do acidente, como é que foi o dia que não tem acidente? Será que a gente está gastando a mesma energia, né? E tem essa questão, né? Quando a gente vai lá e faz uma montagem lá do acidente, o que a gente está dizendo para quem está observando, né? Quem que deve mudar? Será que é o trabalho? Será que tudo está à disposição de uma mudança? Ou será que parece que tudo pode, nada pode mudar, mas você pode tomar uma decisão diferente? Quer dizer, é isso que, na verdade, quando você ignora uma coisa, mesmo que você não queira culpar as pessoas, por fato de você ignorar uma coisa e dar ênfase na outra, você está colocando a pessoa em evidência. Então, assim, será que todos os acidentes são causados por decisões que as pessoas escolheram mal? E é por isso que a gente diz, porque você não vai ver ninguém dizendo que as pessoas são problema. Aliás, às vezes as pessoas até comentam assim, peão é raça do cão, né? Então, a gente tem que observar, né? Observar essas decisões, essas ênfases que a gente dá. Por exemplo, na dúvida pare também, né? O pessoal fala muito sobre na dúvida pare, porque aí depois que dá uma falha, a gente faz a campanha na dúvida pare, tem uma falha, a primeira pergunta que eu já vi várias vezes a galera fazer, pô, por que você não perguntou, né? Porque depois da retrospectiva fica fácil de dizer, por que você não perguntou? Só que, assim, na intenção isso é bom, né? Dizer, olha, na dúvida você pode perguntar, fica à vontade e tal. Mas isso é um trabalho em pause, né? Porque na hora que você está o trabalho no play, que está emergindo várias tomadas de decisões, ali, várias combinações, vários fatores que não são previstos, né? E nem controlados, eles acontecem. Então, assim, é aí que está a questão de você, na verdade, trabalhar a ideia de recuperar algumas decisões erradas, e não simplesmente prevenir, digamos. Porque você só previne, então você está acreditando que, na verdade, sempre do ponto de vista retrospectivo, a prevenção vai ser ideal. Por exemplo, mudando um pouco essa ênfase, dando energia para a recuperação e não simplesmente para a prevenção, a gente pode pegar, eu estava conversando com o Gustavo Duca ontem, ele estava me dando o exemplo dos carros agora que estão vindo com aquele alerta de ponto cego, sabe? Sim. Então, quer dizer, para chegar nesse ponto, isso poderia ser antecipado muito antes, no passado, porque a tecnologia embarcada não é uma tecnologia, nenhuma novidade. Agora, por que nós estamos dando mais ênfase hoje? Talvez o nosso modelo de causalidade está deixando de ser, por exemplo, pô, cara, tu não viu aí que estava no ponto cego? Como é que você vai ver que está no ponto cego? Aí entra aquele questionamento que diz, não dá dúvida, pare. Isso eu não sabia que tinha dúvida. Às vezes eu não sabia que tinha dúvida naquele momento. Então, a gente precisa trabalhar, na verdade, tentando transformar o que não é transformar as pessoas, mas tentando transformar o meio, né, em que as pessoas agem. Vai sempre ter uma ocorrência que a gente não vai conseguir dominar, né, e a gente, na verdade, tem que fazer com que as ocorrências que tenham maior potencial, a gente consiga trabalhar esse sistema para que elas não venham a ocorrer, né. Então, a gente não diz que as pessoas é o problema, mas nós tratamos elas como problema, né, por acreditar que podemos prever tudo. Então, essa é a prevenção ideal. Se eu só trabalho na prevenção e não considero que o erro vai ser algo real, não vou nem dizer normal, vou dizer real. Ele vai acontecer. Nós vamos ao erro. Se olhar aqui, nosso teclado, aqui tem uma tecla aqui, delete e backspace. Aquele cara que não erra, eu convido ele a tirar essas duas teclas para trabalhar no computador.
Então, a gente tem que começar a considerar, reconhecer, agora vamos reconhecer que o erro é uma realidade, antes de qualquer julgamento moral. Aí a gente reconhece essa realidade e agora começa a transformar essa realidade baseada na expectativa de um erro. Então, a gente vai começar a observar que as pessoas erram pra caramba e o resultado sai positivo. Por isso que elas não são um problema. Tira as pessoas, já que as pessoas são um problema, né? Ou que a gente, na verdade, não diz isso, mas que entende, porque a gente, na verdade, age pensando como se elas fossem um problema, né? Age tentando mudar a mente delas para elas tomar as decisões que já estão a priori definidas como certas, mas a gente sabe que uma série de combinações já não estão definidas a priori. Tire as pessoas. O negócio não roda. Não tem nada. Então, na verdade, elas são a solução. Engraçado que a gente escuta muito o líder falando, né, o contrário, né, de que o maior ativo da empresa são as pessoas, né, em algum momento é bonito falar, né, sobre isso, mas no fundo, a gente acaba, né, transferindo o problema para as pessoas, né. A gente. Pois é interessante, porque tem algo comum que diz que a gente tem essa diferença entre a fala e a ação, né? Mas eu acho que essa também não é uma abordagem muito interessante, sabe? Não que não seja, mas assim, a gente tem que entender que a gente tem que projetar o sistema para que essa fala seja a ação. Por exemplo, quando a gente fala, isso é muito bom na teoria, Hop é uma filosofia, quero ver a prática. Ou seja, a gente está dizendo que distingue entre teoria e prática. Essa já não é uma boa ideia. Eu acho que toda ideia pressupõe uma ação. Toda filosofia, toda teoria pressupõe já uma ação. A gente está conversando aqui, e essa troca que nós estamos tendo aqui, ela pode estar gerando uma ação. Na hora que você, né, a gente interage, observa alguma coisa, aprende alguma coisa, me especula alguma coisa, isso gera amanhã uma ação que eu vou ter. Então, acho que se a gente partir desse pressuposto, a gente começa a trabalhar o sistema para que essa ideia de que a fala e a ação que estão distintas, né? Porque senão a gente parece que assim, parece que nós estamos querendo culpar o líder, né? Pô, líder, você falou, mas na hora de agir, quer dizer, ele vai falar assim, cara, mas é porque o sistema, ele me impulsiona a falar legal, mas o sistema eu não consigo mudar. Então, se eu não consigo mudar, eu ajo de forma com que eu ajo dentro do sistema, mas a minha fala tem que ser mais bonita. Então, se ele conseguir trabalhar o sistema para que a ação e a reflexão seja casada, é um novo desafio aí. Perfeito, Pimenta. E a segunda afirmação que eu gostaria que tu explicasse é a menor unidade de desempenho é a equipe, não o indivíduo. Legal, cara. Eu vou dar um exemplo também aqui. Esses dias atrás teve um post lá no LinkedIn sobre liderança. Aí era tipo assim, um líder, né? Era o líder e tinha 3 subordinados dele ali. E aí o líder passa para os 3 uma meta, né? É um desenho, assim, sabe? Uma imagem, né? Aí o cara fala, beleza, ele pega a meta dele e começa a trabalhar. Aí vem um outro colega e diz assim, o cara pode me dar uma ajuda? Aí o cara, opa, vamos lá agora. Aí ele vai lá e ajuda o colega. E nesse desenho, ele tem um gráfico, né, de percentual de atingimento da meta. Aí o cara vai lá, ajuda o cara a fazer a meta do cara lá, a meta do cara fica 30% e desse cara tá 10%, né? Aí ele volta para dele, ajudou o cara, ele volta para dele, começa a trabalhar dele. Quando ele chega a 20%, o outro colega, ô cara, você pode me dar uma ajuda? Opa, vamos lá, sem problema. Ele vai lá e dá uma ajuda pro cara. E aí, é... e aí ele volta para a meta dele, aí ele faz lá mais uns 30%, aí depois passa o tempo, o líder chama lá os 3, né? Aí ele olha os 3, vê os 2 que, né, o colega ajudou 100%, e o colega ele ficou em 50%. Aí o líder fala, pô, tô decepcionado com você. E aí a reflexão que foi colocada no post é que deu uma dica de sobrevivência, assim, sabe? Falou, pô, primeiro você tem que pensar em você. Você não pode sair ajudando as pessoas assim, porque senão você vai perder a sua meta e tal. Né? O que, de certa forma, faz sentido dado o contexto, que é esse contexto mais individualizante, assim, das metas individuais, sabe? Então, só que aí eu fiz até uma postagem por cima dessa, e eu falei assim, eu coloquei assim, né, olha, por isso, o sistema, ele modela para a gente ser individualista. Por quê? Porque quando esse cara foi ajudar o cara,
se aquele cara, com a meta dele, e ele tivesse uma meta que fosse a meta geral de todos eles, ele ia se comprometer, ele ia falar, cara, ele me ajudou, mas como é que tá o dele? Porque se ele gastou o tempo dele me ajudando, eu tenho que ver lá como é que tá o dele, agora que eu tô tranquilo. Porque se ele não bater a meta dele, a gente não bate a nossa meta. A meta é comum. E aí o que acontece? Não era isso que estava no post. O post era simplesmente, a dica era, olha, cada um cuida do seu negócio. Então, assim, quando a meta é individual, ela não condiz com a realidade. O que é que a gente consegue fazer dentro de uma organização, sozinho, para ter uma meta individual? Tá? Então, assim, eu acho que as metas, elas têm que ser... não estou dizendo que a meta também vai... Todo mundo tem uma meta e você não sabe o que fazer. Existem modelagens que você tem as metas, mas você tem a meta de equipe. E aí você compartilha essas metas. E aí, dessa forma, você entendendo dessa maneira, as pessoas se preocupam com o todo e não só com a parte delas. Por quê? Porque no final das contas, dependendo do sistema que ela está, aqueles 2 caras que atingiram 100%, eles podem ser premiados. Mesmo que o geral não concluiu aquela meta. Os resultados são negativos, no final das contas, porque somou aquela meta não cumprida do colega, ou alguma qualidade ficou ruim ali naquele trabalho, naquela entrega, mas os 2 caras ganham. Então, quer dizer, existe uma questão que é um contexto, né, um sistema que individualiza as coisas, com parte desse pressuposto de que a avaliação é individual, e acabar estimulando as pessoas a terem comportamentos carreiristas, pensando só em si mesmas. O objetivo da pessoa, e aí isso vai entrar em problemas éticos. O cara trabalha na área de segurança, mas ele está pensando na carreira dele. O cara trabalha na área de segurança, ele trabalha mais para se defender, para defender o próprio emprego, para ganhar as recompensas dele, mas o trabalhador lá, que é onde está tendo o maior contato com o risco, onde estão acontecendo os acidentes, onde o produto, de fato, inicia-se o processo produtivo, imprescindível, ele não está muito preocupado. Isso aí é segundo plano para ele, o que deveria ser o contrário. Então, mudar essa estrutura, né, de avaliação, de lógica, né, de entender que, na verdade, a menor unidade de desempenho é uma equipe. Não vai ser a equipe toda da empresa inteira. Você tem que dividir a empresa em equipes, baseada numa função, um escopo determinado, e pôr essas pessoas para trabalhar, né, todo mundo trabalhar junto ali, né, emergindo ali uma liderança mais emergente, menos formal, digamos assim. E porque assim, sair dessa lógica de que você pune quem ajuda. Você está punindo quem ajuda e recompensando quem é mais individualista. A ideia não a ideia, na verdade, é criar unidade, né? Criar continuidade, criar uma homogeneidade nesse sentido de princípios, né? De atingimento de meta, e todo mundo tem essa visão global da coisa. Porque senão as pessoas, elas falam assim, cara, se o líder faz, ele tem a meta, o problema dele, eu faço só o que está me pedindo aqui, acabou. E aí os problemas de relação acontecem muito e o resultado não chega lá, né? E dessa forma também a gente não ignora o respeito à individualidade dessa forma. Por quê? Porque a gente pode ter as metas, mas quer que, na verdade, todos estejam preocupados com as metas de todos. Então, quer dizer, para que isso aconteça também, é necessário que tenha que haver um sistema que tenha um estímulo à transparência radical, né? Ou seja, olha, mais possível, transparente possível. Para que eu consiga olhar para a meta do colega, o colega, pô, tá olhando aqui, esse aqui é meu, cara, cuida do seu. Não é assim, cara, a meta é todos. Então, haja um estímulo de cooperação, de colaboração para o todo, né? Onde não tem esses jogos que a gente faz na empresa, porque, olha, quem vai ganhar um aumento esse ano, o plano de cargo de salário e tal. Essa avaliação, isso influencia completamente, cara. As relações, a maneira de você trabalhar, e acho que essa parte social acaba sendo prejudicada quando o estímulo ao individualismo, tá? E não é negando o respeito ao individual, mas quando a gente fala individualismo, esse ismo ele conota ali um exagero, né? Um direcionamento para aquilo. Eu acho que é problemático. Perfeito. Os riscos e as incertezas são continuamente dinâmicos, não estáticos. Essa é a terceira afirmação que eu gostaria que tu nos explicasse. Assim, a gente tem um modelo de trabalhar de risco, aquele perigo-risco, e a gente tem aquele jogo de 7 erros, ou parte com uma coisa mais evoluída como uma avaliação de risco formal, uma análise de um APR, uma ASOP, todas as ferramentas que como a gente lida com o risco. E na segurança, o risco ele se limita a coisas negativas.
Então é risco de acidente. Até a norma que veio agora, a ISO, acho que é 31.000, ela fala sobre oportunidade, né? Ela já está colocando também que, na verdade, existem positivos em relação ao risco. Eu costumo ser um pouco menos tecnicista nisso, e começo a observar o meu dia a dia de todo mundo. Então, o risco não se limita só ao que é negativo, né? A gente sai de carro, viaja de carro, trânsito é uma coisa perigosa, né? Vários números aí de acidentes. A gente não faz APR, não faz, né? E também não se limita também a dizer que, na verdade, eu não vou sair porque é perigoso. Então, existe o risco, ele não é exclusivamente negativo, mas ele está mais ligado, por exemplo, a decisões, a trocas, né, a apostas. Eu gosto de dizer, isso aqui são todos os apelidos que eu dou ao risco, né? Então, apostas, trade-offs, né? Então, por exemplo, dinheiro, né? O trade-off, quando a gente fala trade-off, está falando o seguinte: você ganha uma coisa e perde necessariamente outra, tá? Não é aquele discurso bonito que normalmente vem da liderança de, olha, vamos fazer aqui uma troca ganha-ganha e tal. E quando eu falo troca ganha-ganha, e eu não coloco as possibilidades do que eu posso perder, eu posso estar falando, Rogério, olha só que legal que foi para você, né? E você, pô, nem foi tanto, mas você não vai dizer, né? Porque você acabou de dizer, vamos fazer uma troca, olha, foi uma troca ganha-ganha, viu, Rogério? Quer dizer, pô, você nem sabe direito se é isso mesmo, é meio lateral essa ideia, né? Principalmente se você está falando ainda de uma relação subordinada. Então, a ideia do trade-off, ela é sensacional nesse conceito de risco. Vou dar um exemplo aqui. Acidente de trânsito, estava falando de acidente de trânsito, né? Então, a gente teve aí em torno de 30 mil acidentes, 30 mil mortes por ano de acidente de trânsito. Assim, em média, assim, né? Aí, tem um carro, que eu estava dando uma olhada aqui na internet aqui, qual era o carro mais seguro aqui de 2024? É o Mercedes Classe C. Ele custa 400 conto. Será que esse carro, dado a realidade dos fatos, que os acidentes de trânsito são enormes e possíveis, etc., esse carro é o carro de todo profissional de segurança? Eu não tenho dinheiro para comprar um carro desse aí. Até se eu sair vendendo tudo que eu tenho aqui, sabe? Chego com esse carro em casa, a mulher vai querer me matar, né? O que você fez, né? Então, trade-off, não dá para trocar tudo por... O que é o trade-off? É isso, tem que ganhar e perder o dinheiro. Você vai trabalhar para ganhar dinheiro. Você perde, né, sua vida lá trabalhando, aí você pega o dinheiro. Você ganha o dinheiro, aí você vem com o dinheiro, você vai no mercado. Aí no mercado, você perde o dinheiro e pega o alimento. E tudo é assim. Então, esse conceito vai começar a dar uma visão melhor de risco, porque você para de ficar, na verdade, só olhando de forma unilateral o risco da segurança de que vai dar negativo, e você não consegue compreender a decisão que aquele cara toma. Porque na decisão que o cara está interagindo com o trabalho ali, muitas vezes ele toma uma decisão que não é tão segura, mas porque ele tem um benefício em relação àquilo. Então, ele está fazendo simplesmente uma análise de risco naquele momento. Então, a gente acaba... a gente tem uma quantidade absurda de falhas, erros, desvios, que são naturais do próprio processo do sucesso do trabalho. É composição do sucesso do trabalho. E a gente também não controla. A gente acha que controla muita coisa. A gente não controla muita coisa. A gente não consegue controlar, por exemplo, assim, eu não quero que essa barba aqui cresça mais. A gente não consegue controlar. Tem muita coisa que a gente não controla. A gente, na verdade, só olha para aquelas coisas que são controláveis e acha que a gente consegue controlar tudo, né? Mas o sistema é emergente. Uma série de combinações de fatores pode gerar uma falha, uma combinação de falha que você não vai conseguir prever. A gente tem que compreender, né, o que pressupõe, né, controles, certo? E o que não, sabe? Então, assim, todo momento, eu estou fazendo aqui exemplos, assim, do dia a dia, mas em todo momento isso acontece. Esses trade-offs acontecem. E a gente também tem que compreender o que pressupõe resiliência. Ou seja, o que eu quis dizer com isso? Tem determinada interação, fenômeno, trabalho, que ele tem uma característica, né, da própria interação que pressupõe controles. Ou seja, os controles serão bons. E tem outras características que não. Então, vamos pegar aqui, qualquer tipo, eu falei que risco tem relação com aposta. Vamos pegar um jogador de pôquer, ou qualquer tipo de jogo que você vai jogar. Primeira coisa que você tem que saber, as regras. Esse é o lado robusto da coisa. É o lado do controle. É o lado que não tem jeito, não tem para onde correr, é rígido.
Você olha as regras não pode ser flexível, porque se a regra for flexível, pô, aí você vai querer sempre ganhar de uma forma relativa, né? Então tem que ser rígida. E aí tá o fenômeno que é controlado, que é o fenômeno que você fala, cara, isso aqui, a regra é essa. Qual que é o fenômeno que exige resiliência, que a gente não controla? E que é imprescindível para qualquer jogo. Quando eu falo jogo, qualquer negócio. Qualquer coisa que você vai estar fazendo trade-off. É embaralhar. É colocar uma série de interações em possibilidades que a gente não consegue controlar. Quando você embaralha as cartas, que é isso que dá o charme no jogo, né? Sem embaralhar as cartas, você não vai ter graça. Vai ser previsível. A gente vai distribuir as cartas, quando todo mundo pegar as cartas, vai, pô, cara, sei jogar, mas, pô, o jogo tá ruim pra caramba. Tô saindo com nada, né? Então, assim, e aí a gente fica, por quê? Porque a gente tem que aprender a lidar com as incertezas. A gente ignora as incertezas. Não, a gente quer sempre estar no estado de certeza. A gente quer estudar para ter certeza de alguma coisa. A gente quer ir lá consultar o profissional de segurança para ver o que é certo e o que é errado. Só que a gente está ignorando uma série de possibilidades de combinações que melhor do que sair de melhor do que alcançar um estado de certeza seria você reduzir as incertezas. Então é um ponto de vista diferente. Por quê? Porque quando você fala de certezas, você fala de alcançar a verdade. Olha, eu estou próximo da verdade. E quando você fala de reduzir incerteza, você está dizendo o seguinte, ó, eu preciso, na verdade, aumentar o número de hipóteses. Pode ser que a determinado fenômeno se apresente de uma forma mais clara, e aí você fala, olha só, essa hipótese é mais plausível. Agora, por quê? Porque quando eu faço isso, eu vou exercitar minha humildade. Eu não vou chegar na frente de trabalho lá e falar, cara, vocês estão tendo um comportamento errado aí, vou lançar uma auditoria aqui, colocar lá como crítica, bater lá no seu gerente, depois eu tenho que se acertar com ele, vamos parar esse trabalho aí, tá errado. Não, cara, eu vou chegar na frente de trabalho e falar, cara, vocês estão, tá tendo um desvio ali, né? Isso, o cara fala, eu não estou interessado no desvio, eliminar o desvio. Nossa, o desvio, ele bate no desvio, elimina isso. Não. O cara falou, cara, eu quero saber por que vocês desviam. É diferente o escopo, sabe? Quando você se incorpora em lidar com as incertezas. E no dia a dia a gente tem certeza a todo momento. As possibilidades são praticamente infinitas. Aí, à medida que a gente vai lidando com a incerteza, a gente vai observando os sinais, que a gente chama de sinais fracos na segurança, os sinais fracos, né, os símbolos, uma série de coisas, que a gente vai interagindo e vai trazendo determinadas informações, a gente vai construindo o sentido de tudo isso, da realidade, né, para poder tomar uma decisão mais acertada, para poder tomar o trade-off mais justo, falar, olha, aqui a gente não está sendo o melhor, mas dentro desse contexto, esse aqui é o melhor. Então, é isso que a gente não vê. A gente vê, na verdade, um profissional de segurança pegando foto de cara trabalhador fazendo coisa errada, botando lá na internet lá e falando lá, tá errado aí, ó, só, fazendo piada, chamando um cara de Zé Ruela. E, na verdade, você nem chegou a saber por que esse cara assim. Às vezes você pode chegar lá e falar assim, cara, o nível de contratação aqui tá muito ruim, um trabalho arriscado desse. Né? Ou você pode falar, pô, não, a galera tá com estímulo, tá com prazo muito curto e os caras chegou e tem que desenrolar e acabou fazendo essa loucura aí. Mas tu não acha, Pimenta, que isso tem muito a ver também com a maturidade do profissional, com o meio que ele está inserido, para entender que isso já não faz mais o efeito que deveria fazer? Aí não estou justificando, tá? Não acho que não é justificativa a gente não evoluir. Mas tu acha que isso também não tem muito a ver com o ambiente que tu está inserido e... Eu acho, mas os ambientes, eles têm alguns contextos que eles vão ser assim meio contraintuitivos, né? Por exemplo, você pode pegar um ambiente que você tem, já vi isso, já presenciei isso, pessoas assim com uma mais alta capacitação, sabe? Mas elas se aderiram tão bem ao sistema que elas não conseguem mais questionar o sistema. E aí você vê o pessoal, por exemplo, uma capacitação altíssima, sabe? A nível de graduação, de acadêmico, nível operacional, cara com nível operacional excelente, com boa formação, mas trabalhando dessa maneira. Por quê? Porque ele fica especialista no sistema que ele tá inserido, ele não sai do sistema e olha para o sistema pro lado de fora, e fala, pô, mas o sistema que tá... E aí, pelo contrário, você pode, inclusive, esses caras que querem a excelência dentro de um sistema desse, por isso que é interessante a gente mudar o sistema.
Você põe um cara que ele quer ser excelente, você fala, o sistema é esse. O cara fala, esse sistema eu vou jogar, vou ser o melhor desse sistema. Ele, muitas vezes, ele pode ser o cara que mais culpa as pessoas, que mais chama o cara ali, ó, puta, que Zé Ruela, aquele ali também é Zé Ruela, o cara faz tudo errado. Você vê aquele cara que tudo só sai coisa negativa dele, as pessoas não prestam mesmo, porque ele joga o sistema. E aí, por isso que a gente tem que mudar o sistema para começar a observar outros ângulos, e nesses outros ângulos você vai começar a dizer, pô, cara, as pessoas não são tão ruins assim também não. E eu vou dizer para você, né, que eu não estou querendo também falar de ambientes, mas isso que eu estou te falando é a minha vida real, prática. Conto com isso aí, uma certa constância. Perfeito. Outra afirmação que tu colocou lá no LinkedIn, que eu achei super interessante também, o foco é ajustar as estruturas do sistema adaptativo complexo, não as pessoas. Acho que tem um pouco a ver com o que a gente estava falando também, né? Sim, exatamente. Então, assim, é muito comum também você ver pessoas, assim, desengajadas com o trabalho real, engajadas com o emprego e com a carreira, tá? Que essa é bem do que a gente estava falando mesmo, a questão do sistema, como é que o sistema está nos estimulando, né? Então, exemplo assim, né, você pega um comportamento predominante, né, assim, mais de uma pessoa, você observa que isso, né, mais de uma pessoa tem, eu já tive em ambientes que isso acontece, cara, é incrível. Que, por exemplo, você chega num profissional que o cara tem, vou colocar aqui, 15 anos dentro da empresa. E aí esse cara, ele é um operador, sabe? E aí o sistema, ele tá modelando tanto nesse sentido de que, olha, a sua carreira, você tem que subir de função e tal, e ignorando, né, o trabalho real, que esse cara, quando vai fazer um trabalho lá na frente da válvula, ele fica com vergonha, cara, de fazer o trabalho na válvula, porque ele fica pensando assim, pô, o cara vai me ver e vai falar assim, ah lá, o cara tem 15 anos de empresa, até hoje não é supervisor, não fez nada, ele vai ser julgado por uma opinião de que o cara tem tanto tempo e não subiu de carreira, como se o negócio parecesse uma empresa de RH, assim, sabe? Uma empresa que você tem que sair subindo de carreira, de hierarquia. E o trabalho real, cara, que é aquele lá onde vaza, pega fogo, pena a coluna da gente, e etc., vai ficando em segundo plano. O cara fica, sabe, o cara fica com vergonha de ir para a área, porque ele quer ficar no escritório está parecendo que ele é um cara, né? Aí tem todas essas questões aí que o sistema vai modelando, né? Por exemplo, isso começa aí com estruturas que a gente observa a tomada de decisão centralizada. Eu chego no corredor da empresa, seja qual empresa eu já tive aí, passando nos ambientes que eu passei, a primeira coisa que eu olho é se tem algum organograma, né? Aí tem aquele organograma de caixinha, assim, completamente vertical, aquilo já está dizendo muita coisa. Muito do que é geral ali, sabe? E aí você percebe que é o seguinte, né, cara, a gente continua ainda com essas estruturas tayloristas, né? Porque o que são as estruturas tayloristas? Basicamente é dividir o trabalho. Você divide o trabalho, e isso foi muito bom, né? É bom dizer isso, que o Taylor escalou a indústria, no contexto dele. E o que ele fez para isso? Uma das coisas foi dividir o trabalho entre pensadores e decisores, que são os líderes, que a gente chama de líder, e os executores e a mão de obra, né? Que não pensa, por isso que chama mão, né? Só precisa da tua mão, não precisa que você pense. E que são os liderados, né? Os subordinados. Então, ao passo que você começa a aumentar a complexidade das interações, a velocidade da informação, os mecanismos tecnológicos de produção, não tem mais como, a incerteza começa a aumentar demais. Esses sinais fracos, eu estava falando, acho que eu me interrompi, mas o jogador de pôquer, ele fica olhando na mesa, porque ele tá com as cartas ali, ele não sabe o que tem na mesa. Mas à medida que o cara joga uma carta, isso é uma informação. Ele olha para a cara do cara para ver a alegria que o cara tá, para ver se a alegria do cara tá entregando que ele tem muita coisa. E aí ele tá jogando valendo R$1 milhão. Então, ele tá capturando sinais fracos da mesa, do mesmo jeito que o operador, quando vai na frente de uma válvula, de uma bomba, no compressor, etc., ouve ruídos, sente cheiros, percebe coisas, sinais fracos que podem levar a informações, assim como o profissional de segurança também pode estabelecer observação desses sinais fracos numa relação de tomada de decisão da liderança e da própria operação, o que a operação está dizendo, o que a liderança está fazendo, o que ela está ouvindo. Então, a gente acaba, na verdade, esquecendo tudo isso, né? E pensando só na nossa carreira, como a gente vai subir e tal, devido a essas estruturas que se modelam separando tomada de decisão, e normalmente essa tomada de decisão acaba
se modelando num certo... os líderes, né? Como é que está o perfil do líder hoje? Sobrecarregado de responsabilidade, mas também ao passo que tem seus privilégios, né? Os privilégios de bônus, recompensas, status. Então, todo mundo quer sair de operador para... Aí tem umas exceções, o cara fala, não quero não. O cara percebe esse fenômeno, fala, cara, não quero não, aqui tô quietinho e tal. Mas o trabalho real, quem depende dessas duas opiniões, tá lá, cara. E é ele que vai vazar, é ele que vai dar o problema. Então, assim, a gente tem que modelar o sistema para que o trabalho real seja reconhecido como algo estimulante. Porque é ele que produz, pô, é ele que está produzindo tanto o acidente, quando a gente tem acidente, quanto os produtos que estão ali, né, gerando a rentabilidade do negócio. E essa ideia de separar o pensar do refletir, ou seja, a tomar a decisão centralizada, ó, vocês fazem o que eu peço, quem decide aqui sou eu. Também é uma coisa é uma coisa que já está passando. Hoje a gente tem que criar estruturas que elas estimulam as pessoas a terem a desenvolver a reflexão. Só que fazendo e refletindo. Não é separar, refletir de fazer. Esse filosofia, mas na prática é outra. Não, cara. Você pode estar sendo um cara altamente prático, executor de interagir com a tecnologia e refletir sobre aquilo todo dia. Fazer um debriefing com a galera, refletindo sobre como é que foi a interação, buscando possibilidades de ação, de melhorias. Então, esse conhecimento tácito, né, que a gente fala, né, ele é desvalorizado, né, em relação, frente ao conhecimento de gestão, conhecimento acadêmico, muitas vezes. Eu coloco também no meu LinkedIn, se você observar lá, que a indústria óleo e gás é meu laboratório. Perfeito. Eu tive oportunidade de trabalhar administrativo, já tive oportunidade de trabalhar como liderança, como gestor, mas não me atrai, assim. Ainda não nego também, né? Há seus momentos. Mas já tive oportunidade de sair da área operacional e eu decidi, falei, cara, se eu sair da área operacional, tudo que eu estou dizendo, eu vou perder toda a fonte do que eu estou dizendo. Porque é de lá que eu estou conseguindo essas ideias. É observando mais perto que eu consigo ter mais essas reflexões. Então, a ideia é ampliar essa interação, que você interage com o objeto e o objeto traz uma informação para você, e aí você mexe de novo no objeto, ele se transforma e traz uma nova informação, e aí você vai compartilhando isso, um processo de que você estrutura essa condição de conhecimento tácito. A gente favorece esse raciocínio dedutivo, que é esse raciocínio que você pode pensar à distância, como, por exemplo, um gestor pode conseguir tomar uma decisão do ar-condicionado, como um segurança pode estar escrevendo um procedimento da sala, um operador pode estar cumprindo na área, que são representações da realidade, mas não é a realidade no seu contato real, né? Então, isso constrói e retroalimenta uma visão de mundo que é distante, que é distorcida, muitas vezes, né? E muitas vezes também injusta. Você percebe que a forma com que a gente ajusta a estrutura do sistema, separando, e colocando predominância, atraindo as pessoas para, você tem que subir de carreira, faz a gente ignorar a interação com a realidade, faz a gente ignorar a interação com o próprio objeto, com a própria tecnologia, e fica em segundo plano isso, né? A gente está preocupando mais em conseguir nossos benefícios particulares, mas a gente não está pensando, por exemplo, num objetivo mais global, mais geral. O que a gente trabalha, além do que a gente faz para nós mesmos, né? Todo mundo, obviamente, quer ter o seu salário, o seu benefício, ser reconhecido. Mas é que a gente pega uma parcela desse trabalho nosso para fazer assim, de graça, por geral, para todo mundo, o social. Eu acho que a gente tem que ter essa reflexão, porque senão não vai, cara. Senão, a segurança é algo geral. A gente está falando de um assunto geral, um assunto que eu tenho uma experiência completamente diferente da sua e a gente consegue falar tranquilamente. Os casos particulares, eles existem. Cada um tem a sua experiência particular. Mas existe algo geral, que é incomum para mim e para você. Então, a gente tem que pensar nessas duas coisas, tanto no que é particular, quanto naquilo que é geral. E o que vai evoluir, inclusive, o que é particular, é o geral. Porque quando a gente parar e se aposentar, alguém mais novo vai pegar esse geral. O que ficou, né, de exemplo é algo que está no geral, e não no particular. Particular eu vou levar na minha particularidade para minha aposentadoria. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco com essas metas mais globais. Sabe? Legal. Bom, Pimenta, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Cara, é sempre legal conversar contigo. Mas se pudesse deixar uma mensagem aí para os profissionais de segurança que nos assistem, qual seria essa mensagem, cara?
Cara, difícil essa pergunta. Essa daí acho que foi a única que eu não preparei antes, né? Mas eu acho que, assim, é um pouco de tudo que a gente já falou, a gente tem que fazer duas. Vamos pensar de uma maneira mais simples. Nós temos que fazer as duas coisas. Nós temos que jogar o jogo, jogar como o sistema está, ser um bom profissional dentro do sistema. Eu costumo pensar isso, sabe? Não sei se eu faço isso. O feedback que eu tenho é positivo, mas eu costumo ser um bom jogador do sistema. Exatamente, intencionalmente, eu quero ser um bom jogador do sistema porque eu quero criticar esse sistema. Porque se eu só sou um mau jogador do sistema e critico o sistema, aí todo mundo vai falar, esse cara é rebelde. Não. Então, beleza. Vamos jogar o sistema bem pra caramba, bicho. Eu vou ser craque nesse sistema. Só que quando eu conseguir que o pessoal entenda que eu tô positivo para jogar o sistema, eu vou ter autonomia agora para poder criticar o sistema. E a ideia é a gente conseguir criticar o sistema para mudar o sistema. O sistema que eu quero ver, o que eu tô querendo dizer é o conjunto de relações que estão acontecendo ao mesmo tempo, tanto de tecnologia quanto do pessoal. É o sistema sociotécnico, né? Tanto das relações sociais, como a gente comentou aqui, quanto dos sistemas, as estruturas tecnológicas que modelam essas relações. E eu acho que o técnico de segurança tem que fazer isso. Ele tem que, primeiro, entender que trabalho real não é trabalho de peão que tem que ser desvalorizado. Se isso estiver na sua empresa, você tem que trucar isso. Tem que jogar o sistema. E jogando o sistema muito bem jogado, você também tem que criticar o sistema. E aí você vai ter moral, né? Você joga bem o sistema, você tem moral para poder criticá-lo. Perfeito, cara. Bom, quero agradecer a tua participação aqui no canal, né, compartilhando um pouquinho aí das tuas experiências, cara. Tu é um cara que eu admiro aí, já te falei isso, né, e Recíproco. sempre é bom trocar essa experiência contigo, aprendo bastante, cara, e tenho certeza que esse vídeo aqui vai contribuir muito para quem estiver nos assistindo aqui, né, para o aprendizado das pessoas que estiverem aqui nos assistindo aqui no canal. Cara, grande abraço aí, muito obrigado. Rogério, muito obrigado, cara. Fica com Deus. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.